paz do Senhor, queridos, aqui pastor Paulo Renato, do Instituto Evangelístico Alfa e Ômega. Estamos aqui no nosso programa Bate-Papo Entre Amigos, na série Me Converti, e agora, segundo episódio, eu estou aqui com irmãos queridos, amados, em Cristo Jesus. Vou fazer a apresentação deles agora e depois nós vamos orar para falar com o Senhor e colocar esse programa nas mãos do Senhor. Quero falar com o evangelista Jefferson Oliveira. Sou eu, graça e paz, para quem está assistindo o nosso programa, que o Senhor possa abençoar e responder às questões daqueles que têm dúvidas ainda sobre a sua conversão. Amém. Estamos também com a Letícia, nossa querida e amada irmã. Se apresenta, Letícia. Graça e paz, pastor, aqueles que estão nos ouvindo e vendo. Desejo que esse programa, essa segunda série do nosso programa, seja para edificação e também aprendizado, não só nosso, mas também de vocês que estão aí do outro lado da telinha. Glória a Deus. Também estamos aqui com a Heloíse Souza. Tudo bem, Elo? Graça e paz a todos os ouvintes. Muito, muito feliz aqui, pastor, de estarmos aqui na segunda série Me Converti e Agora. Amém. Vou pedir para a Elo elevar sua voz ao Senhor, entregando esse programa nas mãos do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, primeiramente queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma série que hoje aqui acontece, ó Deus. Me Converti Agora, Senhor. Toma esse programa em tuas mãos, Senhor, que nós possamos, Senhor, tirar a dúvida daqueles que ainda têm dúvida de o que é se converter na sua presença, meu Pai. Toma, Senhor, tudo que for ministrado aqui nessa mesa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Queridos, no nosso primeiro programa, nós falamos sobre conversão, salvação, nós falamos sobre o Espírito Santo de Deus. E nós, nesse programa agora, nós vamos falar sobre outras dúvidas que nós vamos tirar, que muitos novos convertidos têm, e também na caminhada da fé a gente acaba tendo dúvida, querido, sobre alguma coisa. Sim. De um tema aqui, uma palavra ali, então é sobre isso que nós vamos falar. E uma das perguntas que nós recebemos aí, Jefferson, é sobre libertação. O que diz a pergunta aí? Somos libertos? Isso é uma pergunta que muito cristão faz, né? Sim. Nós somos libertos? Às vezes o convertido ele fica nessa dúvida. Será que eu sou liberto no Senhor? Como eu sou liberto? De que maneira que nós somos libertos? E tem alguns textos que nos deixam bem tranquilos quanto a isso e vai edificar a sua fé. Qual seria o texto de João 8,32, Letícia? E diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que você... E a verdade é a Bíblia. A verdade onde é o nós Senhor. temos a orientação, capacidade e conhecimento da palavra, que é a verdade, aí sim podemos ser libertos. Então, isso, a gente já pode começar a pensar que eu só sou liberto quando eu conheço a verdade. Sim. Né? Porque quando a gente está em mentira, a gente acaba ficando escravo daquela mentira. Então, sou liberto, eu conheci a verdade e a verdade libertará. E aí, no versículo 8,36, diz o quê? João, capítulo 8, versículo 36, Elô. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está aí a verdade. Sim. Então, um versículo-chave que nos ajuda. Outro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Aí o 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Então, eu sou liberto, eu sou livre quando eu creio no Filho. Sim. Porque o Filho me liberta, então eu fico livre do pecado. Ele foi enviado para que pudéssemos ter liberdade. Então, você é livre, você é liberto quando você crê que Jesus te libertou, quando você coloca ele no seu coração como seu Salvador. Através desse ato de Jesus na cruz, ele nos comprou e nos livrou, nos libertou, nos tirou do lamaçal do pecado, como falamos no outro episódio, e nos colocou no seu maravilhoso reino da luz. Então é isso que nós temos que entender. Como somos libertos? Crendo em Jesus como Salvador. Eu posso acrescentar também um versículo aqui, pastor, se o senhor me permite? Sim. Que está em Romanos, capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Glória libertos da escravidão do pecado também. E a pergunta é, libertos de quê? Né? Sim. Que sou liberto de quê?
Liberto. Muitas pessoas têm escravidão do dúvidas pecado. justamente sobre isso. Por que eu tenho que ser liberto? Sou liberto de quê? Sim. Eu estou Porque preso eu em quê? preciso me libertar. Por que eu preciso me libertar? Porque você estava na escravidão do pecado. E aí o versículo Sim. de De Romanos Romanos, completa. 6:22. 6:22, lê de novo para que fique bem gravado para você aí. Ó. Aleluia. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém. Por fim, a vida eterna. Então eu sou liberto do pecado para ter A vida, a vida eterna. Que, como a gente falou aqui, é a melhor viagem que você vai ter na sua vida é a Glória. eternidade com Cristo Jesus. Amém. Amém. Você tem Aleluia. passaporte garantido Amém. quando você tem Jesus no coração. E aí, Gálatas 5:9. Gálatas capítulo 5, de 19 e 21, Elô, que diz aí? Gálatas. Sim. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lavícia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é muito profundo. Depois você já deixa aí em Gálatas também, Jefferson, do versículo 21 em diante, depois já vinha a obra, os frutos do Espírito. Você, quando está em Cristo Jesus, você consegue resistir essas obras Sim. mais que diz aqui. Então, quando eu sou liberto em Cristo Jesus, eu não sou mais escravo do pecado, porque outrora nós éramos escravos do pecado. Aquele que é escravo do pecado, dificilmente ele consegue ir contra isso aqui. Ele não consegue resistir a isso. Até porque está na normalidade. Na normalidade. Ele está na normalidade e está escravizado. Então, isso aqui, quando você começa a ver, porque as obras da carne, então eu estou preso na carne. Sim. Sim. Eu estou ali preso pelo pecado. Eu não estou liberto, porque eu não tenho Jesus. Aí, essas obras, elas me dominam. Que são, de novo, para você ter bem consciência aí do que você pode dominar se você tiver Cristo Jesus. Adultério, fornicação, impureza. Olha a coisa séria. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quando nós estamos escravos nisso, nós não temos como herdar o reino de Deus. Então, eu preciso me libertar dessas coisas. E muito mais outras que diz o texto. Como eu consigo fazer isso? Porque aí entrou nos versículos em cima. Sim. Porque Cristo me libertou, se o Filho me libertou, realmente eu sou Verdadeiramente livre. serei livre. E aí eu estou na mão do Senhor. O Espírito Santo, que nós falamos no outro episódio, está dentro de nós e nos Sim. convence do pecado, da justiça Sim. e do juízo. Amém. E aí toda vez que vem esse pensamento, toda vez que vem esses embates da carne e do Espírito, eu consigo, em Cristo, porque o Espírito Santo está dentro de mim, passar por isso. E uma coisa também, pastor, que muitas pessoas que ainda não têm o Senhor Jesus como único suficiente Salvador, eles acreditam que quem está aprisionado somos nós, porque eles acreditam que estamos aprisionados em uma religião, Isso. quando na verdade não é. Isso. Basta ele fazer um teste. Será que ele consegue ficar um final de semana sem beber? E alegre? Será que ele consegue ficar um final de semana sem estar num bar? E aí você reverte a pergunta: será quem realmente está preso? É a pessoa Sou que eu está ali ou você? bebendo ou no bar ou fazendo outras coisas, não consegue ficar em casa no final de semana porque tem a necessidade de sair, seja lá para qualquer lugar que for, enquanto nós temos a liberdade de escolher. Sim. Não, eu tenho a liberdade de dizer não para o pecado e não estar mais aprisionado nele. Isso É aquela questão também, né? O que mais eu alimento? A minha carne ou o meu espírito? Sim. Se eu alimento a minha carne, que é o que nós acabamos de ler agora, eu vou cair. Eu vou Agora, ficar se eu frágil. alimento o meu espírito, Sim. a gente permanece firme. Temos E as forças para coisas- resistir isso, todas e as esses coisas de pecados. Deus nos atraem diariamente. Gente, nós somos evangelistas aqui, nós podemos falar sobre isso,
que nós somos apaixonados por Jesus. Não Sim. existe nada nem ninguém Sim. que possa superar aquilo que nós sentimos quando buscamos, quando estamos na sua presença. É algo que somente Ele pode preencher o vazio das nossas almas. Um dos benefícios da salvação que nós falamos no outro episódio, estamos repetindo aqui para você que está aí nos assistindo, o benefício da salvação é o perdão, a reconciliação, a justificação, a regeneração, a salvação e principalmente a santificação. Porque todas essas outras foi Deus para nós. Deus é que nos salva, Deus é que nos justifica, Deus é que faz a regeneração e é vindo de Deus a santificação. Porém, a santificação vem de Deus, mas nós temos que praticar. Sim. E nós praticamos a salvação, seja santo como eu sou santo. Quando eu entendo essas coisas, eu consigo, porque o Espírito está em mim, mas eu tenho que lutar. Tenho que me fortalecer, que nem a Elô falou, me fortalecer no Espírito, para que quando chegue a obra da carne, quando chegar as vontades, os dias ruins, quando chegar aquele desejo que você não quer, você poder resistir. O que você falou, eu consigo. Sim. E quem não está liberto, ele não consegue. Está aprisionado. Ele está aprisionado. Então, na verdade, nós somos livres para falar não. Uma das coisas que acho que o mais libertador é você falar não para o pecado. É verdade. Aquele Sim. versículo que diz, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. E esse versículo, Tiago, ele é muito, muito profundo, que ele diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí, como que nós resistimos ao diabo? Nós somos... o diabo tem poder, não tem todo o poder, mas tem poder. Ele é ardiloso, ele é aquele que trabalha contra a nossa vida. Como resistir a um ser desse? Eu resisto, eu consigo enfrentá-lo quando eu me sujeito a Deus. Então, sujeitai-vos a Deus, resistir. Se eu tenho que resistir é porque vai haver um embate. Sim. Vai vir com força contrária. Eu tenho que resistir porque alguma coisa está me empurrando, alguma coisa me pressiona. Então, eu tenho, resisto, permaneço, porque aí ele fugirá de vós. Porque eu tenho força? Porque eu tenho poder? Não. Porque quem está em mim tem todo o poder. Para a glória de Deus. Em Glória a 1 Deus. Coríntios, pastor, versículo 6, capítulo 6, versículo 12, diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei que nada me domine. Isso é Você muito... não é mais dominado, escravizado pelo pecado. E o pessoal gosta desse versículo que fala, né? Tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Pode isso, pastor? Pode. Pode aquilo? Pode. Aí, como diz um pastor amigo nosso, né? Pode tudo, só não pode entrar no céu do jeito que você está. Tem que se converter. Então, temos que ter essa condição. Então, a santificação, eu sou liberto, por causa disso, por causa da salvação de Cristo Jesus, da justificação, da regeneração, e porque Deus nos permite nos santificarmos, resistirmos ao pecado. Então, uma das coisas que a gente fala é sobre a santificação. Aí você pode perguntar, pastor, a santificação é um ato ou um processo? Muita gente acha que é um processo. Tem o seu processo, mas é um ato dado por Deus. É um ato feito por Deus. É Deus que te santifica. Porém, a santificação eu pratico. É tipo assim, eu te dou um presente e você tem que zelar por aquele presente. Você tem que cuidar daquele presente. Porque se você não cuidar, aquele presente se deteriora. Então, eu tenho que cuidar daquele presente que Deus me deu, que é a santificação. E aí eu vou tendo aquela condição de cuidar dele, trabalhar isso, crescer na fé, e você vai conseguindo a santificação. Sim. E o que a gente... Sobre isso também, santificação, tem uma pergunta muito, muito interessante. O pessoal muitas vezes fala, né? Que nós temos o hábito de falar, os evangélicos, principalmente lá na igreja, nosso pastor, meu santo. E aí, Jefferson, o que falar sobre isso? Elô também, Letícia, somos santos. O que é ser santo? Muita gente tem essa dúvida, né? Porque nós temos os santos canonizados, aí nós não estamos falando disso. Né? Porque esses santos canonizados, eles estão idolatrados. E nós a idolatria não existe, a idolatria é pecado, como nós lemos no versículo acima. Então, quando a pessoa nos chama de santo, o que é isso? Somos santos? Por que somos santos? Porque nós somos separados, né? Separados. E encaixa Perfeito. com a pergunta acima. Nós somos separados porque nós decidimos não cometer tais pecados que estão aqui em Gálatas 5. Então, nós escolhemos, a partir do Espírito Santo que nos convence de todos esses atos de pecado, e por isso somos salvos e separados para a santificação. Sim. E lê pra gente o Gálatas, depois
da obra da carne, tem a obra do Espírito. Lê para a gente, Letícia, se você conseguir ver aí. Enquanto isso, e sobre isso, Jefferson, também sobre a Letícia falou, somos separados. E o que você falava sobre ser santos também, essa separação. O que nos... Não é porque a gente é santo, Sim. é porque a gente procura se santificar. Separados o que é para procurar? ser puros. Puros. Separados para ser puros diante de Deus, porque o pecado ele nos contamina. E a partir do momento que nós nos separamos do pecado, nós estamos nos purificando, estamos nos santificando. É claro que a partir do momento da conversão, o Espírito Santo habita em nós, já somos novas criaturas. Sim. Mas devemos zelar, como o pastor mesmo comentou anteriormente, devemos zelar por pela santificação. Zelar por aquilo que habita em nós, que é templo do Espírito Santo. Isso. Aí entra naquilo, eu não posso fazer tudo. Sim, Né? Tudo é lícito, nem tudo me convém. sim. Então, as minhas atitudes, os meus atos, as minhas Comunicação. opções, comunicação, eu começo a ter relacionamentos, o que eu estou assistindo, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo. Isso tudo me ajuda o processo de santificação. Sim. Muita gente pergunta, posso ver tudo, escutar tudo. Você tem que lembrar, você que está aí, nós aqui lembrarmos, de que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós vamos entrar sobre a palavra daqui a pouco. Mas fala sobre a obra do Espírito para poder dar uma ilustrada. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E as que são de Cristo crucificaram a carne, mas com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejam cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Olha só. A gente está aí com o fruto do Espírito. Né? Se nós temos ali, somos libertos, nós temos que viver segundo o Espírito. É o que a Heloísa estava falando aqui. Se eu alimento a carne, eu tendo mais a fazer coisas ruins. Se eu alimento o Espírito, eu tenho mais a fazer as coisas mais em Deus. Então, isso aí... E quando eu gero as minhas atitudes em Deus, aí esse versículo, eu tenho mais paciência, eu tenho mais domínio próprio, eu tenho mais amor, eu vou falar melhor, pensamos duas vezes, eu vou tratar melhor meu filho, eu vou tratar melhor meu cônjuge, eu vou tratar melhor as pessoas que estão ao meu lado, eu vou ter mais paciência para responder às pessoas que estão me indagando algo. Mais mansidão e domínio próprio, que é uma coisa que é exclusivamente do fruto do Espírito, porque ter mansidão e domínio próprio só em Cristo Jesus mesmo. Sim. É muito difícil você ter o domínio próprio e a mansidão, porque nós, às vezes, vem a ira e nós temos que dominar isso. Só domínio como? Nós temos, quando a gente consegue viver em Cristo, buscando a santificação. Assim, pastor, isso é muito interessante, né? Porque a gente, em Deus, em Cristo Jesus, nós confundimos os sábios. Sim. Por quê? Com o nosso comportamento. Sim. Às vezes na adversidade, porque quem é que não tem problemas? Quem é que não passa por tribulações, por aflições do dia a dia? Mas nós temos a paz que excede todo entendimento. E isso faz com que as pessoas pensem, por que essa pessoa está tão calma? O que está acontecendo? As coisas estão acontecendo, mas E você está ali tentando resolver tudo na paz de Deus, porque nós temos um Deus vivo, que nós sabemos que a provisão vem dele, nós não precisamos ficar nervosos em situações, e ele vem e acalma aquele mar agitado, e aquilo passa, as pessoas ficam assim, né, assustadas com os nossos comportamentos, e a gente para depois e pensa assim, nossa, como é bom ser de Jesus, como é maravilhoso. 1 Pedro 1, de 15, versículo 15, 16. Mas como o Senhor é santo, aquele que vos chamou, sede vós também, santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E esse versículo ele chama muito minha atenção. Em toda maneira de viver. Então, nós cristãos, você que está caminhando na fé, a sua maneira de viver tem que ser de acordo com o que Cristo nos orienta. Sim. Porque o que nós costumamos ver, as dificuldades,
nos apresentam e as pessoas cedem na maneira de viver. Começa a ser, às vezes, influenciado pelo mundo, por tendências mundiais. Ou só é santo em determinado lugar, né? Só é santo em determinado lugar. Devemos ser Aí em na todo- frente em de todo algumas lugar. pessoas você de um jeito, ou então na igreja você se comporta como um santo Sim. e quando você está Quando você não é visto, né? visto, Sim. Isso é bem interessante, porque antes de pensar em fazer qualquer coisa, a maioria das pessoas olham para um lado, olham para o outro, ninguém está me vendo, vou lá e faço. Por que você não olha para o céu? Por que você não olha para cima? Porque lá tem 24 horas um Deus vivo que está olhando a tua vida. Verdade. E aí, quando você pensa dessa maneira, não, tem que ter temor ao Senhor, eu não posso pecar, eu tenho que resistir ao pecado, resistir à carne, porque o que habita em nós é o Espírito Santo. Verdade. Então, faz com que a gente não venha nem pensar em fazer coisas Sim. erradas. Porque eu imagino assim, Senhor, se eu faço algo de errado, eu vou estar atingindo o coração do Pai. E Ele vai se decepcionar comigo, eu não quero isso para minha vida. E uma coisa que nós temos que pensar, eu gosto muito dessa analogia. Vamos dar um exemplo. Muita gente, quando está na frente dos santos, ou está na frente de uma pessoa cristã, ele tem uma atitude de cristão. Sim. Sim. Porém, quando se afasta daquele ambiente e está sozinho, ninguém está vendo, não tem um irmão vendo, ele age de maneira errada. Aí, às vezes, eu fico pensando, vamos supor, se você vê essa caneca aqui, essa caneca é minha, e eu estiver aqui vendo, aquela pessoa pegar a caneca, ele acaba não pegando porque eu estou aqui. Aí tem vezes que aquela pessoa, eu não estou aqui, ele vai pegar a caneca. Mas ele esquece da principal coisa, Deus está vendo. Sim. Isso. Então, como é que eu tenho vergonha de fazer, às vezes, as coisas na frente do homem, Que é falho. que é falho, e não Mas tenho a de Deus, vergonha não. de fazer na frente de Deus, que é todo-poderoso e está te vendo em todos os momentos. Sim. Então, nós temos que ter esse discernimento. Deus, ele está nos olhando a todo tempo. Nosso pensamento, nosso andar, nosso caminhar, nossas atitudes, o que somos, o que fazemos. Sim. Precisamos estar pautados nesse versículo. Nosso modo de viver tem que ser cristocêntrico, bibliocêntrico, porque senão a gente não consegue romper com as coisas do mundo. E aí, em vez dessa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, nós passamos a ser escravos, porque Sim. estamos dominados pela tendência da carne, não pelo Espírito. Agora, isso não é fácil de fazer. Como é que nós conseguimos fazer isso? Entra numa outra questão. Por que precisamos seguir a Bíblia? Sim. Manual. E antes de o senhor encerrar com esse assunto, uma coisa que nós devemos sempre trazer à lembrança é que os nossos corpos não é mais propriedade nossa. Sim, sim. Não nos pertence. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 19 e 20, diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não é mais propriedade Não é nossa. mais propriedade nossa. Fomos comprados por um alto preço, preço de sangue. Não é mais propriedade do Jefferson esse corpo. Isso. Portanto, eu devo agradar ao quem é o dono realmente de mim. Deus. A partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, eu declaro que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, devemos andar segundo o que a própria palavra de Deus diz. E aí muita gente pergunta, devo fazer isso, devo fazer aquilo? E nós vamos trazer uns assuntos mais polêmicos aí para frente. Mas eu tenho uma resposta que eu gosto muito, vocês sabem disso, é o que Cristo faria? Sim. Eu vou fazer isso com o meu corpo. Cristo faria isso? Maravilhoso essa questão aí, pastor. Eu vou andar daquele jeito. Cristo faria isso. Eu vou me vestir daquele jeito. Cristo se vestiria desse jeito? Eu vou tomar aquela atitude. Cristo tomaria aquela atitude? Quando eu procuro me colocar o que Cristo faria, eu começo a me limitar. As minhas dificuldades, elas são mais amenizadas, porque eu não penso mais Sim. em mim. Eu penso no que Cristo faria, que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Exato. Sim. Então eu tenho que ter o caráter de Cristo, o pensamento de Cristo, A o mente de coração de Cristo. Cristo, a mente de Cristo. Isso. Então eu tenho que viver, e Paulo termina falando, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Sim. Porque ele era tão parecido com Cristo que ele falava, me imita, me vê aqui que você está vendo Cristo. eu quero que a gente chegue a esse nível, né? Amém. Que você Aleluia. possa olhar para nós e ver Jefferson é parecido com Cristo, Letícia é parecido com Amém. Cristo. Mas Amém. isso é bem interessante, porque isso já acontece no nosso meio. É, você é já diferente, você né? vai em algum local e a pessoa fala assim, tu é cristã?
Olha, eu fico, Então, uma eu fico coisa tão diferente. feliz quando alguém me faz essa pergunta que eu falo assim, Jesus, eu estou caminhando no caminho certo, estou do seu ladinho, que as pessoas estão até me enxergando aqui. Tô Estão parecendo um enxergando, pouquinho estão contigo. enxergando a sua face em mim. Então, assim, isso é maravilhoso, que nós possamos, a gente, né, no mundo, né, circular por aí, as pessoas imitam tantas pessoas. E quando nós temos aí Jesus para a gente poder imitar a Jesus, maior ser referência. parecido com Ele é a nossa referência de vida, referência de comunicação, Caráter. referência de caráter, de amor, de mansidão, tantos aí adjetivos que nós possamos aí colocar diante de Jesus e assim, que nós possamos sim ser parecido com eles e que a gente possa sentir essa felicidade quando alguém falar, É pastor, verdade. tu é cristão? Não, pastor, você é cristão, fica esquisito, né? Paulo Renato, o senhor é cristão? Você é cristão? Aí, Glória a Deus. glória a Deus, Senhor. Não, que eu estou parecido um pouquinho com Jesus. Então, mas muitas vezes a gente não sabe como a gente adquirir essa Busca pela essa busca, santificação. essa aparência de Cristo, Aparência de né? A Cristo. gente, porque como ser tão parecido com Cristo? Aí Deus é maravilhoso, né? Ele deixou para nós um manual de regra de fé e prática. Eu só consigo ser parecido com Jesus, você só consegue ser parecido com Jesus se você, aqui é a verdade. Deus estabeleceu, a Bíblia é regra de fé e prática. É a palavra de Deus, é o próprio Deus que escreveu essa palavra. Ele pegou e trouxe para nós estarmos caminhando com ela. Então, eu só consigo ser parecido com Cristo, Letícia, se eu conseguir absorver alguma coisa daqui e colocar no meu coração. E é um Deus tão amoroso que, sabendo da nossa dificuldade, Nossa limitação. da nossa limitação, não, eu vou deixar aqui um livro, um manual, para que meus filhos pudessem conhecer mais de mim, Sozinho para que eles não vão sozinhos conseguir. Mas eu vou deixar lá uma. É que nem você compra uma televisão, aí você só liga e desliga. Né? Aham. Só que a televisão faz várias. Tem outras outras funções. Aí você pega e Que você só conhece Só tem a lendo televisão. o manual. tem a Bíblia e não abro. Tem a Bíblia e não abro. Não, mas nós temos que ter. E 2 Timóteo diz o que a Bíblia significa para nós. Fala pra gente, 2 Timóteo 3,16, Jefferson. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redigir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, aqui esse versículo é tão importante. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, o que nós cremos como verdade sobre as Escrituras? Deus inspirou homens para que escrevessem a Bíblia e transformassem ela nesses manuais para nós. Então, a Bíblia é o próprio Deus falando através da instrumentalidade do homem. Isso aqui não são pensamentos humanos, são Sim. Deus deixando para nós. Deus se utilizou das pessoas, das suas características, do seu intelecto, da sua cultura, daquilo que ele viveu, das suas experiências, falou divinamente a essas pessoas para que eles trouxessem para nós a verdade de Deus. O seu plano. Do seu plano, do norte que nós temos que tomar, fundamentados naquelas verdades de princípios bíblicos, princípios de Deus. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia É o próprio Deus falando. próprio Deus falando. Lógico, aí tem aquela pergunta, né? Pastor, mas quem escreveu a Bíblia foi homem. Sim, queridos, foi homem porque o homem foi feito para escrever, senão ele teria utilizado outras formas para ser escrito. Né? Então, ele se utilizou da inteligência humana, do intelecto humano, para que aquelas pessoas fossem iluminadas, inspiradas por Deus para escrever a palavra de Deus. Outro versículo bom também, Letícia, você vê 2 Pedro 1, de 20 a 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E aí nós temos duas vertentes. Né? É uma parte que, rapidinho, só Pode um falar, comentário que eu pode achei falar, bem Letícia. interessante nesse versículo é que não existe uma interpretação particular. Não tem, eu acho que esse aqui, Eu ou então vou acho. ficar só até a parte A, que é o que me Mas convém, não. não foi muito isso que não a é Bíblia bem falou. por Não é aí. bem por aí. Está escrito há muito tempo e não existe. escreveu há 2000 anos, agora isso não cabe. Só até esse lado aqui. Já não ouvi é falar assim. que a Bíblia ela é obsoleta. Obsoleta, que ela
Precisa ser ultrapassada. atualizada. E não é. E não é, exatamente. Atual. Aí daquele que mudar a vírgula em um Eu assisti uma pregação e o pastor dizia que foi o único livro que resistiu todo esse tempo. Sim. Imagina, há mais de 2000 anos esse livro continua atual e continua mudando e Ele é transformando completo, até pessoas. porque a gente vive hoje em dia. E o versículo, ele muda A ao cada momento entendimento, que né? você lê. Se eu leio hoje um versículo e amanhã eu leio ele novamente, eu até falei com o senhor que eu costumo ler Efésios 6, do 10 ao 20, todos os dias, é a armadura do crente. E Deus fala comigo todo dia de uma maneira diferente. É uma batalha nova que você vai enfrentar, mas eu estou revestida pelo poder do Espírito Santo na minha vida, então... A Bíblia é tão poderosa. O Rui Barbosa falava que na livraria dele, se ele tem um livro que era superior a todos eles, era a Bíblia. Se você botasse a Bíblia lá no topo da livraria, ela está sobre todos os livros. Se você colocasse ela embaixo, ela seria a base de todos os livros. Se você colocasse ela no meio, ela era o coração de todos os livros. Amém. Porque a Bíblia era uma Maravilhoso. fonte Inesgotável. inesgotável de Sim. sabedoria, ensinamento cultural, científico, prática de vida, cura. Tem resposta para todas as resposta para tudo. Se perguntas. você Para pegar todas. e começar qualquer assunto, a Bíblia te orienta. Ou tem Tudo. uma determinação para você. E aí, quando você vê aquele versículo de Timóteo que vimos lá, fala assim, proveitosa para quê? Para ensinar. Então, para que a Bíblia serve? Para me ensinar. Sim. Para nos ensinar. Sim. E nós precisamos estar disponíveis, né? Aí entra o que a gente ia falar agora, que você foi, que é como diz o outro, martelo na cabeça do prego. É aquela situação, você precisa ensinar, mas para você aprender, a Bíblia nos ensina. Eu preciso ter o quê? Humildade. Isso. Às vezes eu não tenho humildade para aprender. Eu não quero o que a Bíblia diz, eu quero o que eu acho. Eu quero o que eu penso. Eu quero o que as pessoas falam, Sim. mas eu não quero o que a Bíblia diz. Por N motivos. Então, Porque também a Bíblia nos corrige, né, pastor? aí entra lá. E Ela aí, se nos você não ensina e tiver nos- com o nos coração corrige. disponível para o que Deus vai falar ao seu coração, se Deus fala... Porque tem dias que você abre a Bíblia para ler e é uma E o palavra negócio- forte o negócio ali fica esquisito. de correção. Aí você fala, Senhor... E se você não tiver ali com o coração aberto, como é que o Senhor vai corrigir a sua Sim. vida? E falar de corrigir, ensinar, corrigir e instruir. Em justiça, que é a parte do versículo que você não pode esquecer. Não é instruir o nosso Não é bem instruir interesse. É o nosso Não é entendimento, qualquer é. coisa que você está sendo instruído. Porque instruído você pode ser de várias maneiras. Isso. Conhecimento você recebe de várias fontes. Várias fontes. Mas instruir em justiça. Essa justiça é o quê? Divina, Só vem de Deus. divinamente inspirada. Então, essa justiça é a justiça do reino. Uhum. É uma justiça de Deus. Então, eu sou ensinado, eu sou corrigido, eu sou ali preparado, instruído pela lei divina, que é a palavra Sim. de Deus. Sim. E a gente escuta muitas vezes, pastor, as pessoas perguntando, mas como que eu vou saber qual é a vontade de Deus para minha vida? A vontade de Deus para sua vida está nas escrito. Escrituras. Se você ler a Bíblia, como diz aqui em João 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vos cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mateus 22 também, no versículo 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Exatamente. Se você quer conhecer a vontade de Deus para sua vida, não fique procurando, talvez, pessoas que vão lhe dizer o que você deve fazer. Isso Procure na existe palavra de muito. Deus. Ainda mais agora no século XXI, Sim. o que mais as pessoas querem é consultar ao próximo, Estamos aí em várias Sim. áreas. consultar Outras- ou fazer um curso, algo, né? Por que Pedindo você não pede conselhos. orientação a Deus? Conselho, a Bíblia, né? Sim, Porque eu palavra não de abro a Deus. Bíblia para saber o que Deus quer. E E fala direitinho, Sim. né? Às vezes a gente está em algum momento triste, porque somos cristãos, que a gente não passa por alguma aprovação. sim. E aí Deus fala assim, Senhor, nossa, era isso que eu precisava ouvir hoje, era isso que eu precisava dessa Eu vi palavra. uma imagem certa vez que era um homem orando, falando, Senhor, fala comigo. E uma mão vindo do céu com a Bíblia, apresentando para ele. Uma boa imagem, uma boa imagem. E outra coisa que a gente vê também, o pessoal busca muitas coisas terrenas, né? A maior vontade de Deus para Sim. nós é a vida eterna. Sim. Para isso que ele se entregou por nós. E aí, Mateus 6,33, eu gosto muito que diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e
as demais coisas, ou todas as demais coisas, vos serão acrescentadas. acrescentadas. Quando eu busco a Deus, quando eu estou orando, quando eu estou lendo a sua palavra, buscando o que ele tem para mim nas Escrituras, ele está cuidando de mim. Ele cuida da minha área financeira, ele cuida do meu trabalho, ele cuida das minhas finanças, ele cuida da minha família, ele cuida do meu ser, do que eu preciso fazer. Ele está me preenchendo com as outras coisas porque eu estou buscando ele na saúde, Sim. na minha segurança, no meu ir e vir. Então, quando eu me dedico a aprender da palavra de Deus, ensinada pelo Espírito Santo de Deus e através daqueles que ministram a palavra, eu começo a ter benefício, porque eu vivo aquilo que Deus tem para mim. Eu começo a entender melhor. Aí o que a Ilô falou, que eu gosto muito, está em 4:12. Deus te conhece de tal maneira que aí, Letícia, vê aí para gente, Hebreus 4:12. Isso é muito profundo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Foi o que a Lua falou aí. Às vezes eu estou naquela situação aquele dia que tudo dá errado, aqueles pensamentos que não saem. Às vezes você está sendo pressionado e está com uma depressão, às vezes está com uma ansiedade, está com dúvidas, as coisas não acontecem, mas a palavra de Deus ela entra profundamente. É tão profunda que ela discerne lá, ó, juntas e medulas. É muito forte isso. É muito forte. Sim. Ela vai no mais profundo do seu ser. Ela consegue ir numa divisão onde só Deus consegue. Só Deus consegue. Só Deus consegue. Ela preenche aquele espaço e você, às vezes, com uma palavra que vem, com uma pregação. Por isso que a fé vem pelo ouvir. Ouvir. Aí eu começo a escutar o que? A palavra de Deus, aquilo vai me alimentando, vai me dando uma paz, vai me dando tranquilidade, eu vou começando a entender, vou passando pelos problemas, vou enfrentando as dificuldades, vou tendo discernimento, a paz que excede todo entendimento vem ao meu coração, e aí eu começo a ver que é Deus falando comigo. E isso, para a gente, só conseguimos quando a gente está ouvindo a palavra. Verdade. Não Consumindo a palavra de Deus. Consumindo a palavra de Deus. E isso nós não estamos abrindo mão das ferramentas que Deus também permitiu às pessoas, como às vezes o psicólogo, às vezes o psicanalista, isso não estamos abrindo mão disso, só estamos falando que além disso, e melhor do que isso, é você ter a palavra a de priori, Deus. A O palavra de principal Deus. alimento. É o principal. Pode até faltar um profissional para te ajudar, Mas mas a Deus nunca vai Nunca deixar falta. e nunca vai te desamparar. Isso é É profundo. verdade. Versículos que eu amo também sobre a palavra. Salmo 119, versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, eu costumo falar, eu gosto de viajar, e eu viajava muito à noite. E à noite a gente viajando, aquele breu daquelas estradas muitas delas não tem luz, aí eu desligava a luz do coisa, falava, até um minutinho, ela só, tudo um breu. Aí você ligava de novo, aquilo Iluminava o caminho. Aí eu fico imaginando, exatamente nós, como estamos fora da palavra. Sim. A gente fica na escuridão. E essa escuridão pode nos trazer acidentes. A gente pode não enxergar um buraco no caminho. A gente pode não ver um barranco. Entrar no caminho errado. A gente pode entrar num caminho errado. Podemos atropelar algumas coisas. Sim. Então, é exatamente isso. A palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é quando eu estou na direção e ela está me gerando luz lá na frente. Sim. Eu consigo passar pelas barreiras, eu consigo não entrar em caminho errado, eu consigo não ver que aqui tem um barranco, eu consigo não atropelar ninguém, eu consigo ir... É literalmente ter clareza. Clareza daquilo que você está fazendo. E Clareza. é nítido, né? E é Sim. nítido, né? E é a melhor luz, né? O farol do carro pode até apagar, mas a palavra de Deus não vai faltar. Pode estar de noite, mas na casa de um crente tem uma luz. Tem uma luz. Tem uma luz Somos lá. a própria luz de Deus dentro de nós. E além disso, que nos ajuda muito também nessa caminhada da libertação, da santificação, da palavra, que é a orientação, o crente tem uma maneira de falar com Deus. Um relacionamento. Um relacionamento com Deus. E qual é o melhor relacionamento com Deus? A oração. Sim. Sem sombra de A dúvida. oração, e às vezes a gente vê crente com dificuldade de orar. Né? E não estou falando daquela oração que você faz de manhã, eu também faço. Deus, obrigado. A gente vai na hora do almoço. Senhor, muito obrigado pelo almoço. Ô, Senhor, é bom, continua orando assim, mas é intimidade. Sim. É que a gente costuma falar, você dificilmente vai bater papo com quem você não conhece. Verdade.
E se você não conhece, a primeira coisa que você tem quando você vai falar, se pronunciar para a pessoa é falar. Isso. E a oração é o quê? Falar com Deus. Então a gente tem que ter esse discernimento. Jesus, ele orava intensamente e intencionalmente. Sim. Ele orava intensamente e intencionalmente. Intensamente a todo tempo, orar sem cessar. Intencionalmente, especificamente por alguma coisa. Se você pegar as orações de Jesus, sempre são orações direcionadas. E às vezes a gente não sabe o que está orando, né? A Bíblia já diz que a gente não sabe orar devidamente, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas pelo menos a gente tem um direcionamento. Nosso pastor gosta muito daquela oração direcionada. Então, ora por isso, ora por aquilo, fala com Deus por isso, fala com Deus sobre aquilo. Vamos ver alguns versículos para nos ajudar, Jefferson? Sim. Diz aqui em João, capítulo 11, versículo 42. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Então, é um relacionamento com o Senhor. A palavra do Senhor, ela nos orienta, mas a oração, ela cria intimidade. Cria intimidade. Sim. E nesse contexto, uma situação difícil, morte de Lázaro. Sim. Então, momento dificílimo, que aos olhos humanos não tinha mais o que fazer. Quando Jesus manda tirar a pedra, a irmã de Lázaro fala: Senhor, já estão 3 dias, não tem o que fazer mais. Sim. Sim. Aí nos mostra o quê? Não importa o que você está passando, não importa. Deus, ele pode mudar a tua história. Aleluia. Ele pode falar ao seu coração, ele pode ressuscitar seus sonhos. Então, fale com o Senhor, ore ao Senhor, busque ao Senhor, clame ao Senhor para que você possa ser alcançado pela graça de Deus, os benefícios de Deus. Amém. E, às vezes, esse benefício de Deus é ressuscitações que você já teve outro dia. E você colocar isso em prática. E quando vemos essa passagem, a gente vê que Jesus falou: o Senhor sempre nos ouve. E nos ensina também o poder da oração. O poder da oração. O poder da oração. Que move montanhas, né? Sim. Tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e falar para o monte vai. Então, a oração é intimidade com Deus, é relacionamento, é você saber o que Deus tem para você. Sim. Cura do filho do oficial, Jesus está ali, ele chega e fala: vai ter com meu filho. Ele fala: não, vai, teu filho está curado. E ele foi. Eu aprendi até com o senhor que a Bíblia é Jesus falando conosco e a oração é a gente falando com o Pai. Isso aí, aprendeu bem. Vamos em Tessalonicenses 5,17, diz: orai sem cessar. Tiago 5, 16 e 17, Elô. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Em nome de Jesus. A gente tem... A gente que é crente, né, que é fervoroso, a gente tem na nossa igreja também oração, um dia especificamente para estarmos orando. E é maravilhoso, gente. Assim, eu, particularmente, eu gosto mais de orar pelos outros do que pelos meus próprios problemas. Eu sinto um alívio tão grande quando eu estou orando por alguém que está precisando de uma oração. E aquele momento ali, para mim, parece não, né? Deus já está cuidando das minhas situações. Sim. Porque eu estou me importando com as situações do meu próximo. E quando aquela oração acaba, eu fico tão satisfeita. Parece que preenche totalmente o que eu estava precisando, necessitando, quando eu realmente entrego aquilo para Deus através da oração àquele irmão. Eu gosto muito, é particularidade minha. Eu gosto muito, muito mesmo. Essa parte que você falou de também falar com o irmão, entregar a Deus. E você vê nesse versículo que muita gente fala assim: não quero orar com fulano, ou Deus sabe. Mas aqui ele está nos orientando a confessar as vossas culpas para os outros e orai pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito seus efeitos. Sim. Quando eu começo a orar com a outra pessoa, nós estamos intercedendo juntos. Nós estamos em unidade. Deus pode orar com oração, pode resolver o problema com um só orando? Pode, mas Ele está nos ajudando. E às vezes a pessoa tem dificuldade de falar para outra pessoa o motivo de oração.
Aí lógico que você não deve abrir sua vida para qualquer um. Sim. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que tem companheiros de oração. Tem companheiros que sonham a mesma coisa. Tem companheiros que estão unindo forças ali. Isso é benefício para nós mesmos. Aí o nosso coração é sarado. Sim. Nosso coração é alcançado pela graça de Deus, pela unidade. O reino de Deus, ele é unido. Então, a gente está junto num propósito. Lógico, oração, quem vai perdoar pecados é Deus. Deus perdoa pecados, só o Senhor. Então, não adianta eu contar meu pecado para você, para perdoar, que você não vai perdoar. Sim, quem perdoa, se tem alguma coisa para pedir perdão, é a Deus. Porém, eu posso confessar para os outros alguma falha, para que eu possa ser curado, para que vocês juntos possam estar me orientando, intercedendo, para a gente passar por aquela situação. Porque, às vezes, sozinho eu não consigo. Mas com o Jefferson junto comigo, com a Letícia junto comigo, com a Heloísa junto comigo, eu consigo enfrentar aquilo. E essa confissão é até para que você não seja mais acusado, né? Sim, que você está buscando. Sim. E aí você Primeiro pode falar... você pediu perdão a Deus, confessou aos irmãos e não tem mais acusação. E temos que fazer a continuidade do versículo diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Isso nos mostra que, mesmo a gente com dificuldade, Deus nos escuta. Sim. Que você pode... eu estou com tanto problema, tanto pecado, tanta dificuldade que eu não consigo orar. Não, meu filho, é aí que você tem que orar, que Deus te escuta. Quando está fraco, que tem Deus que... tem que buscar. Mas ele atendeu Elias, tá? Mas Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias é que nem eu e você. Tá? E o Espírito Santo é que nos move, nos capacita. Aqui, pastor, em Salmo 4, versículo 3, diz assim: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Algumas pessoas têm vergonha de falar com o Senhor. Eu já ouvi um testemunho de uma pessoa que certa vez ela me disse: eu tenho vergonha de falar com Deus aqueles erros que eu cometi. Sim. Só que o lugar para que você derrame é em Deus. É em Deus. E Ele ouve. Ele está ali disposto a te ouvir e te perdoar se você se arrepender. Sim. Ele quer ouvir. Sim. E sarar suas feridas. Sarar as feridas. Sim. No melhor lugar para ser curado é no colo do Senhor. Sim. Nos colocarmos ali perante o Senhor. Até porque Ele já sabe o que você fez. Você não precisa falar. Isso. Ele já sabe. Ele viu. Ele que é aquele ato que nós falamos anteriormente, né, do arrependimento. Sim. Talvez essa pessoa ainda não se arrependeu. Sim. E ainda sente vergonha de expor. Eu expor. acho que não se perdoou, porque até se arrepende, mas não, tem tanta vergonha daquilo que ela mesma não se perdoou e acredita que Deus já perdoou e ela não se perdoou. Mesmo não se perdoou pensa e que o Senhor não vai perdoar. Se martirizando e por quando algo que você já não se passou. perdoa, você acaba não vindo à presença do Senhor. Você fica tão envergonhado e não vê que você Deus já resolveu isso. Sim. Aí é uma coisa que até mesmo vem os pensamentos malignos para que você não se aproxime de Deus. Sim. E a gente tem que lutar contra isso. Aí vem as ansiedades, aí 1 Pedro 5,7, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, que ele está cuidando de vós. Então eu preciso estar lançando todas as dificuldades que eu tenho, pensamentos ruins, problemas, situação, lanço ao Senhor. Em oração. Muito eu bom. Eu falo com o Senhor. Letícia, essa questão que você falou, perdoar, né? Essa pessoa não se perdoou. Por quê? Imagina se ela não se perdoou, como é que ela vai dar o seu testemunho de vida? Porque testemunho, gente, a gente edifica a vida do próximo, a gente salva, Cristo Jesus salva essas pessoas através do testemunho meu, seu, do pastor. E aí, como é que essa pessoa vai contar o testemunho dela para alcançar outras vidas, se ela mesma não se perdoou? É verdade. Por isso que o inimigo fica lançando aqueles pensamentos para que ela não se perdoe e isso não possa abençoar outras vidas. Poxa, aquela pessoa passou por tanta situação. E se ela sente vergonha de expor o que aconteceu, como é que ela vai dar um testemunho referente àquele assunto? E às vezes as pessoas não sabem. Então, como eu posso orar, pastor? Como eu posso resolver isso? Às vezes a pessoa não quer falar publicamente, às vezes ela não quer colocar numa roda de oração, às vezes ela não quer falar com outra pessoa, ela está com essa dificuldade. Eu sugiro a você ler Mateus 6,6. Mateus 6,6 diz assim: Mas tu, quando orastes, entra no teu aposento, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente.
Deus vai escutar a sua oração. Deus vai ouvir o seu clamor. Deus está prestando atenção no que você está precisando. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, fale com o Senhor e Ele está ouvindo e Ele te recompensará. Amém. Ele vai resolver aquilo que você não pode resolver. Sim. Porque a melhor maneira de resolvermos nossos problemas é nos pés do Senhor. Sim. É falando com Deus. A oração do justo cabe muito em seus efeitos. Então, se eu não tenho essa possibilidade de orar com alguém, de falar com alguém, com Deus eu preciso falar. Sim. Eu não posso deixar isso para trás. E foi o que falamos anteriormente, né? Criarmos intimidade com Deus. Como é que criamos intimidade com Deus? Conversando com Ele. Orando. A gente, quando conhece alguém, algum amigo novo, a gente só vai criar intimidade com ele conversando. E com Deus é a mesma coisa. Eu tenho uma particularidade comigo que eu falo com Jesus em qualquer lugar. Eu não me privo disso. Estou indo para o meu trabalho, às vezes alguém até me olha assim meio esquisito, mas eu não estou nem aí. É a minha maneira de falar com Jesus e eu gosto de conversar com Ele diariamente. Amém. Então, vou para o meu trabalho, vou conversando, sabe? Já vou passando para Ele o meu dia, as minhas situações e pedindo auxílio, orientação por aquele decorrer daquele dia. Então, que você também não tenha esse medo de falar com Jesus. Ele é o seu melhor amigo. As melhores conselhos, as melhores palavras que você pode ouvir vai vir do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, estamos chegando no final do segundo episódio de Me Converti Agora. Passou rápido, né? Passou muito rápido. Então, queridos, eu vou deixar aqui eles darem uma palavra para você, para que você possa se receber de Deus. E se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, acione as nossas redes sociais através do Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Multiplique essa mensagem para que muitas pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Amém. Então, eu quero aí que o Jefferson dê as considerações finais. Que você possa buscar o Senhor para ser liberto, que você possa ser santificado pelo Senhor, que você possa ter intimidade através da oração e conheça o que o Senhor quer lhe dizer através da palavra de Deus. Amém. Resumidamente, foi o que nós tratamos aqui hoje. Amém, aleluia. Fala, Luísa. Assim, que você possa pegar cada trecho que foi aqui falado por nós, com a orientação da palavra de Deus, para que você possa tomar isso para a sua vida, que foi o que nós falamos aqui. A Bíblia é o nosso manual de vida, de fé e prática. Então, que você possa praticar tudo aquilo que o Senhor quer para a sua vida e que você possa crescer em excelência, em abundância na presença do nosso Deus. Amém. Amém. Fala, Letícia. Que essa mensagem, assim como ela falou muito aos nossos corações, que ela também possa fazer morada no seu coração, que ela possa mudar a sua mente, o seu entendimento e você também ser liberto e transformado pelo aquele que é único e capaz de mudar mente e coração, que é Jesus Cristo. Amém. Aleluia, amém. Queridos, estamos aqui acabando esse episódio, vai ter próximos aí. Você que se não assistiu o primeiro, baixa aí o link do primeiro episódio e assista. Mas esse episódio aqui nós falamos sobre libertação. Você é livre no Senhor. Amém. O Senhor, Ele te libertou. Ele te deu a possibilidade de, como nós estamos libertos, de praticarmos a santidade no Senhor. Essa santidade nós precisamos colocar em prática e só conseguimos através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a regra de fé e prática para mim e para você. E quando eu pratico essa palavra, eu tenho mais intimidade com o Senhor. E tendo intimidade com o Senhor, eu consigo orar, eu consigo falar com Deus, eu consigo ouvir ao Senhor, eu consigo colocar a minha vida para que Deus possa resolver os meus problemas. E eu posso orar no nome do Senhor Jesus. Eu posso orar com o poder do Espírito Santo de Deus. Eu posso orar ao Deus Todo-Poderoso. Então, que você possa colocar tudo isso que nós conversamos aqui em prática na sua vida. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, um dia de vitória, em nome de Jesus. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Fica com Deus, passou rápido, né? Passou bem rápido. Glória a Deus.